Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. Então, nós estamos no terceiro capítulo, né? Muito focados, né? Nós estamos no Karma Yoga, significado do Karma Yoga. E neste verso 15, né, o Lord Krishna, ele dá continuidade, né, nos desdobramentos, né, nas explicações sobre o que é o Karma Yoga, né, e o que é o Karma Yoga. Ele faz uma ilustração completa, né? Ele diz que saiba que a ação nasce do Veda. Veda nasce do Senhor. Portanto, Veda é todo penetrante e é sempre empregado no yajna, né? Então, ele faz aquele ciclo, né, de que tudo nasce do Veda, e no Veda aqui ele tem um significado diferente, né? E o Veda, ele foi originado do Senhor, para dizer que ele não foi originado dos homens, né? Portanto, sendo originado do Senhor, ele é pervasivo, ele é todo pervasivo, né? É sempre empregado no yajna, né? Ele é presente na harmonia cósmica, né? deste Dharma Field, né? Deste Mitya. E nós vimos, né, a importância de mantermos essa harmonia cósmica, né, entre o dar e retirar, né, haver e dar, mantendo essa harmonia como todos os outros seres vivos o fazem, né? As escrituras afirmam ser necessário um modo de vida destinado a esta harmonia universal, que independa do intelecto humano, mas seja dependente das coerências apontadas nas escrituras. Nós vimos isso, né? A limitação intelectual humana é tal que muitas vezes nós não temos meios de compreender qual é o melhor curso de ação, né? Como eu respondo para esse tipo de problemática social nos dias de hoje, por exemplo, né? Então, ele diz aqui que é preciso, né, um guia, né? É preciso um modo, né? Uma direção harmoniosa, né? Em harmonia com as leis cósmicas, né? E essa direção, né? Esse estilo de vida, essas condutas, né, sociais, né, que dependem deste conhecimento, desta orientação, ela não pode depender somente do intelecto humano, né, devido a essa limitação, né? Então, ele vai ser dependente, né, das coerências apontadas pelas escrituras. As escrituras, elas não nos dizem coisa por coisa o que fazermos e o que não fazermos, mas irá apresentar, num senso geral, né, o que é Dharma e o que é Adharma, né, o que é esta harmonia cósmica, né, e o que é a desarmonia cósmica, né. Então, esses ensinamentos, eles vão nos ajudando, né, a desenvolver esta visão, sem o qual, né, sem essas escrituras, se torna praticamente impossível, né.
porque sem compreender, né, este relacionamento entre o Criador e a criatura e a criação, e sem nós termos essas diretrizes, né, a vida humana ela se torna realmente muito difícil, né? As escrituras não são produtos do intelecto humano, como nós sabemos, ao contrário da ciência e os outros campos de conhecimento. As escrituras foram originadas para os homens, não foram produzidas pelos homens, elas foram apresentadas, né, aos homens através dos rishis, aqueles que ouviram, aqueles que receberam. Portanto, Krishna recomenda: seja humilde e siga o estilo de vida prescrito pelo Lorde, pelo Senhor. Você pode não saber exatamente o porquê dessas diretrizes, dessas orientações, né? Dessas sugestões, você pode não compreender no início, né? Então, mas você realmente precisa confiar nessas orientações, nessas sugestões, nessas práticas religiosas, nessas normas de condutas, né, em total observação do Dharma, né, após termos compreendido, né, realmente, né, o que é o Dharma, o que é esta harmonia, né, e o modo qual podemos viver uma vida feliz, em harmonia, e no processo a gente pode crescer espiritualmente, de modo que a gente possa chegar aos ensinamentos do Jnana Yoga, né? Então, no início, mesmo que você não compreenda essas escrituras, né? Digamos assim, às vezes nós dizemos que o Vedanta é uma ciência, né? É a ciência da consciência, a ciência da existência, a ciência da realidade, né? Mas a gente não compreende essa ciência, mas não importa, né? O estudante, no início, ele tem que ter aquela shraddha, aquela confiança inicial, sem a qual a gente não dá os primeiros passos, né? A gente vai dando um passo após o outro, um passo após o outro, mantendo esta confiança de que as escrituras estão realmente nos conduzindo no nosso caminho espiritual, né? Então, não procure saber tudo, né? Já do início, né? Senão eu não dou nenhum outro passo. Se eu não compreender tudo, não, você não é capaz de compreender tudo. Você compreende um pouco na medida que você vai caminhando, né? Vivendo sob a luz desses ensinamentos, né? Então, após um período de tempo, o Swamiji coloca aqui 10 ou 20 anos, você compreenderá melhor a ciência do Vedanta, você irá descobrir o princípio científico dos Vedas, né, dos Vedas. Mas, no início, tenha fé nessas escrituras e siga essa orientação, siga esse estilo de vida prescrito por Ishvara, né? São as escrituras de Ishvara, né, para os homens de Ishvara. Mesmo as folhas, apresenta aqui o manjericão. Manjericão é uma folha conhecida aqui por nós, é parecida com o basílico, né? Mesmo as folhas de tulsi, manjericão e bilva, marmelo, nós as temos aproveitados e nos beneficiamos, ainda que não soubéssemos o seu valor medicinal. Então, isso são coisas que a gente sabe. A cultura popular, aqui onde eu moro mesmo, tem uma curandeira, ela está com quase 90 anos, e ela, intuitivamente, ela foi compreendendo as propriedades das ervas por aqui, e ela é famosa. As pessoas vêm aqui conhecê-la agora que ela está no final de vida dela. Então, não importa, você não precisa ser um cientista, né? E ainda assim, né, você percebe com uma certa sensibilidade as ervas, as folhas, e sem compreender a ciência por trás de tudo isso, você vai encontrando, né, o seu valor medicinal. Do mesmo modo, as escrituras, né, a gente vai dando crédito a ela, embora nós não a compreendamos totalmente, né? Mas devagarzinho, né, os seus valores serão revelados, né? E a gente vai compreendendo, né, os valores dessas ervas, né, dessas folhas, do mesmo modo que nós compreendemos os valores dos ensinamentos védicos.
Temos usado o ninho, essa folha, esse ninho é usado aqui até mesmo como no Brasil, como é uma folha que faz como é que se diz? Esses remédios para proteger as folhas, né? De fungos e outras coisas, né? É um inseticida natural, inseticida natural, né? De folhas de ninho. Elas existem há milhões de anos. A gente não compreendia, mas a gente tinha uma certa confiança na sua eficácia. Então, são ilustrações, paralelos traçados, né, entre a nossa compreensão e o valor de algumas coisas, né, que nós reconhecemos o valor sem compreender realmente, né, cientificamente, a inteligência, né, por trás dessas coisas. O mesmo se dá com os Vedas, né? As escrituras afirmam, entanto, que é crucial manter uma harmonia global. Essa harmonia deve ser não somente individual, mas coletiva, global, né? Na verdade, é difícil manter uma harmonia puramente individual se no seu coletivo, né, não existe harmonia, né? Daí a necessidade, a importância de nós protegermos o campo dármico também, né? É por isso que a Juna estava ali, né, para, né, encarar aquela batalha para a preservação do Dharma, a harmonia do campo dármico. Quem é o autor do Karma Yoga? Quem é o autor do Gita? Né? Os Vedas ensinam este estilo de vida harmonioso. Aqui, a palavra Brahma significa Vedas. Assim, o karma, a vida harmoniosa, o estilo de vida religioso, só se torna conhecido através dos assimilações dos ensinamentos dessas escrituras védicas, né? Então, é fundamental. Vocês percebem, né, o quanto impossível é nós desenvolvermos essa sensibilidade, né, e esta pureza de coração, né, e esta harmonia, né, respeito e devoção e gratidão, reverência para com a vida. É impossível a gente desenvolver isso, né, sem termos contato com essas revelações que vêm realmente do Criador, né? É impossível, mas não é impossível, mas é impossível, porque mesmo uma pessoa que já nasça, né, com essa espiritualidade, a flor da pele, né, como é o caso de alguns, né, ainda assim, essa pessoa esteve em contato com esses ensinamentos sem início, esses ensinamentos eternos, que são os ensinamentos védicos, né? E como ocorreu? Como os Vedas souberam de tudo isso? Porque foram todos eles recebidos por alguns rishis. Krishna afirma que nunca tomemos os Vedas como invenções do intelecto humano. Qualquer invenção do intelecto humano terá o seu próprio ponto negativo. Isso pode ser observado nas pesquisas feitas para a defesa de uma tese de doutorado, cujos resultados serão refutados numa outra proposta ou teoria que visa também obter o grau de doutorado, né? Então, no campo das pesquisas científicas, né, você vê o intelecto humano, tem muita inteligência ali, mas tem o ego, tem a competitividade, né? E aí elas vão estar sempre, né, sujeitas, né, a esses debates, né, essas disputas mesmo, né? E, portanto, os Vedas não foram originados de nenhum homem, é por isso que elas jamais foram desafiadas, jamais foram canceladas. A gente não conhece uma filosofia, embora isso não seja uma filosofia, a gente não conhece uma ciência, embora não seja uma ciência realmente objetiva,
fenomenal, né? Mas a gente não conhece um campo de conhecimento, uma ciência espiritual que tenha sobrevivido à eternidade, né? Todas elas se perdem nos milênios, né? Elas desaparecem, elas são desafiadas, elas se tornam antiquadas, né? E elas vão sendo abandonadas. Não existe nenhuma filosofia ou nenhuma estrutura, né, de ensino que resista, que sobreviva o tempo. Mas, curiosamente, os Vedas jamais, né, jamais foram modificados. Isso é uma coisa muito incrível, né? Um corpo de ensinamento que, em geral, não dura mais do que algumas décadas, né? Um corpo de ensinamento que sobrevive através dos milênios, sem jamais ter sido melhorado. Impossível melhorar os Vedas e o Vedantas, né? O Vedanta. É porque ela não veio dos homens. Ela veio de pura sátiva, ela veio do Senhor. O Veda resistiu ao teste do tempo, como nós dizemos, né? Todas as outras teorias, elas são refutadas e substituídas, combatidas, canceladas, mas os Vedas resistiu ao teste do tempo. Não sabemos exatamente se são 5 anos ou 5 mil anos ou 10 mil anos. Entretanto, mesmo agora, os Vedas têm suportado o desafio da ciência, até mesmo da ciência, né? Embora a ciência jamais possa, né, cancelar ou invalidar os Vedas, porque são dois campos de conhecimentos distintos, né? Ela desafia até mesmo, né, a ciência jamais pode tocar, né, ou invalidar os ensinamentos védicos. Se encontrarmos um defeito nos Vedas, por quê? É porque o defeito está em nós, né? Todos aqueles que criticam o Vedanta, os Upanishads, os Vedas, né, criticam por quê? Porque eles não possuem a sensibilidade ou a pureza, né, a purificação intelectual, mental, né, para compreender, entender os Vedas, entender o Vedanta, né? Aí as pessoas realmente elas criticam o Vedanta, acham defeitos, acham principalmente contradições, né? Porque é muito fácil encontrar contradições no Vedanta, né? Porque a menos que tenhamos um professor para resolver essas aparentes contradições, o indivíduo iminente começa a criticar o Vedanta do ângulo das contradições aparentes. Então, a inabilidade, a incapacidade de compreender o Vedanta, né, não significa que o Vedanta seja defeituoso, é simplesmente falta de qualificação, falta de um professor ou falta de maturidade por nossa parte. O óleo de coco é um exemplo simples. Por alguns dias foi criticado. Teve um período de tempo que o óleo de coco, né, que é muitíssimo versátil, até mesmo nos dias de hoje, ele está se tornando uma das coisas mais versáteis que tem. Mas, no entanto, após muito tempo de incompreensão, ele é considerado ótimo. Ele é considerado talvez o melhor entre os óleos. Trouxe muita confusão por ter sido considerado contraditoriamente como bom e em seguida como ruim. Da mesma forma, a discussão sobre o chá. Alguns dizem que o chá faz bem, outros dizem que faz mal, né? Então, o ovo, né? Comer ovos, né? Etc., né? Então, tudo isso é sujeito a reais, né, debates, né, e algumas contradições, né? Mas as nossas tradições aconselham que a gente siga os Vedas. Você ficará maravilhado, né, na medida que você compreendê-lo, né, a sua perfeição, a sua harmonia, né,
sem alguma contradição. Tudo vai se encaixando. Krishna ensina que os Vedas não são invenção do intelecto humano. Os Vedas vieram de Aksharam, que significa que vieram do Lord Ishvara, Bhagavan. Brahma significa Veda, mas muito cuidado, pois Brahma significa Veda, Aksharam significa Ishvara, e Brahmaksharam Mudavam significa que o Veda veio do Senhor. A gente não precisa entrar nos detalhes do sânscrito aqui, né? Mas os Vedas foram revelados através do Senhor, e o Senhor, né? Por isso, por ele ter sido revelado através do Senhor, os Vedas também são chamados de o Senhor. Os Vedas são chamados de Brahma, porque ele foi revelado. É quando a gente diz que Ishvara é a causa inteligente e é a causa material, energética, e é as leis, o conhecimento que rege esse universo aparente, né? Então, esse universo aparente é regido por leis, conhecimento, né? Que somente Ishvara tem, né? Do mesmo modo, os Vedas, o que são os Vedas? São os conhecimentos do ponto de vista da espiritualidade do Jiva, né? Então, o conhecimento espiritual é parte desses princípios e leis e conhecimentos que regem o universo, tá? Então, Ishvara é a causa eficiente, inteligente, a causa energética, a causa material, e o set de leis e conhecimentos e princípios que sustentam, né, o Criador, o sustentador e o destruidor, né? Então, do mesmo modo, os Vedas são chamados de Bhagavan, de Brahma, porque é o conhecimento espiritual do ponto de vista do Jiva, né, que é o ator no palco da vida, né, um palco foi criado para que nós possamos viver, experimentar, desenvolver e, preferivelmente, né, crescer, né? Portanto, Vedas veio do Senhor, e o Veda é considerado o Senhor manifesto como conhecimento espiritual para os homens, né? A importância dos Vedas, a importância desses conhecimentos. Então, como podemos dizer que nos deram o Veda? Você sabe a resposta porque eu lhe disse antes que os rishis não inventaram os Vedas, né? Então, uma outra curiosidade da nossa tradição é que não existe autores, não existe ninguém que assine embaixo desses ensinamentos, né? Os Brahma Sutras, principalmente, né, o corpo de ensinamento primário, né, que foram esses, né, originalmente revelados através dos rishis, né? Os Brahma Sutras já são comentários sobre essas revelações, né? Mas o corpo de ensinamento primário, né, ele veio diretamente de Ishvara através dos rishis. E os rishis jamais disseram, isso aqui é meu material, não, eles disseram, não veio de mim, veio para mim, e eu sou somente um link, né? Eu sou somente um elo, né? E eu estou aqui para transmitir como se eu fosse um rádio, né? Uma antena receptora que transmite esses ensinamentos para a humanidade, né? Então, eles não inventaram os Vedas, os rishis serviram como um meio receptor, um meio para receber este ensinamento, exatamente como o aparelho de TV, né? O aparelho de TV não produz a música, né? O rádio também, a música já foi transmitida através de outros meios. O aparelho de televisão está servindo apenas como um meio, né, receptor para a manifestação da música, entre outras coisas. Ok. A transmissão vem desta fonte, né? Vem do Senhor. A transmissão vem de uma outra fonte, né? O aparelho simplesmente ele transmite aquela frequência, né, sonora, né, que se transforma em música, né, em palavras e em imagens, né? Eu não sei exatamente como as imagens são formadas.
na televisão, né? Somente serve como mídia. Suponha que se perguntássemos, Swami Ji, por que não posso ser um médium quando eu fecho meus olhos? Né? Se os rishis, eles são receptores, né? Eles recebem esses ensinamentos diretamente do Lorde, por que eu não posso? Né? Eu estou tentando, eu tenho feito meditações, permanecendo em silêncio, né? Para receber alguma coisa direta do Senhor, do Criador, né? Mas ainda assim não chegou nada ainda, não recebi nada. Eu fico com maior dor de cabeça, mas não chega nada, nenhum mantrazinho chega, né? Então, o Swami diz, lembre-se que o aparelho de televisão é especificamente preparado para receber. Da mesma forma, devemos estarmos muito bem preparados para receber, né? E existe, é parte de um processo, né? De evolução da alma individual, de purificação do complexo corpo-mente, de modo que tais indivíduos se tornem tão puros, tão receptivos, tão satívicos, tão sensitivos, né? Que, de repente, né, dentro do Parabhara Karma desses indivíduos, eles se tornam os receptores, né, após terem passado por muitas tapas, que são esforços espirituais, né, meditações, entre outras coisas. Portanto, os rishis, eles passaram por um processo de purificação e preparação. E nós afirmamos que queremos nos tornar rishis, né, em um mês, mas quando você vê a comida na geladeira, né, por que eu devo cozinhar? Eu só me sirvo e e desfruto, né? Da mesma forma, nós não precisamos de nos tornar rishi. Então, ele faz uma analogia, mas que bobagem é essa? Os Vedas já foram revelados, estão aqui à nossa disposição. Que história é essa que agora eu quero, também eu, receber essas revelações diretamente do Senhor, né? Não, se a comida está pronta, ela está na geladeira, você só precisa dar uma esquentada, você não precisa começar a descascar as verduras, os legumes, para fazer a comida, né? Então, do mesmo modo, a gente não precisa, né, se tornar rishis, né? Os rishis já estão aqui. Por compaixão de Ishvara, ele nos foi revelado, vamos estudar os Vedas e obter o benefício desses ensinamentos. Harion. Então, a gente passa para o próximo file, arquivo. Capítulo 3, versículo 15 a 19, né, Marcelo? Sim. O senhor Krishna está falando sobre a importância do Karma Yoga, então, um breve resuminho, né? Analisando para entendermos o Karma Yoga, diferentes ângulos, né? Primeiro, no estágio inicial, a gente vê como um mandamento, onde existe mandamento, existe temor, nos tornamos tementes de Deus, e porque tememos Deus, nós seguimos, né, essas normas, esses mandamentos, né, essas normas de condutas. Por quê? Porque nós tememos a Deus, né? No estágio mais maduro, nós abandonamos o temor a Deus, né, e começamos a desenvolver uma determinada adoração, amor, apreciação, reverência por Deus. Então, nós começamos a seguir, né, esses ensinamentos revelados por Deus por causa da nossa adoração, né, a nossa reverência e apreciação pelo Senhor, né? Então, ainda dá um outro ângulo, né, nós vimos que o Karma Yoga, ele assume também o seu papel de grande purificador natural da mente, do intelecto, né, do complexo corpo-mente, né? E mais à frente nós vimos um outro aspecto do Karma Yoga, que ele aborda Karma Yoga como Dharma, um modo de vida dentro desta harmonia cósmica de todos os outros seres. Então, o universo é criado, ele é estruturado, desenhado e mantido
inteligentemente e harmoniosamente. Então, nós temos que aprender, né, a nos conformar ou harmonizar com esta estrutura inteligente. Então, a observação do Dharma, ele é purificação espiritual, ele é um nível mais avançado, ele é uma atitude, né, de adoração que recebe, que dedica as ações ao Senhor e recebe os resultados como presentes, como prasada, embora no início, né, o indivíduo ele inicia o seu relacionamento com Deus, né, considerando Deus seja o mandante, né, que as leis de Deus são mandatórias e, portanto, devo temer a Deus. Quando nós chegamos na observação do Dharma, Karma Yoga como Dharma, né, essa criação cósmica, essa harmonia cósmica da criação, o Krishna, né, ele afirma que este processo todo é cíclico, né? Então ele quis nos explicar que esta harmonia, né, essa harmonia, ela é toda ela embasada no fato de que a gente não pode chegar aqui e querer haver, receber, sem dar nada, né, em retorno, né? Todo o universo, todas as criaturas, todos os seres vivos, eles dão e recebem, né? Eu acho que eu falei, toma lá, dá cá, né? Toma lá, e se receber, né? Eu recebo com grande gratidão, como prasada, né? Mas o que quer dizer é que o indivíduo, o Agnani, ou o Samsari, ele nem considera a ideia de dar, ele pensa que ele chegou aqui e o mundo está aqui somente para lhe dar a sua satisfação, prover a sua, né, satisfação. Então, ele quer extrair, e ele pensa muito pouco em retribuir, em dar, né? Este é um indivíduo espiritualmente, né, grosso, né, grosseiro, né, insensível, né? Então, ele é cíclico, todo o universo é cíclico, né? Você cresce, você contribui, né? E você recebe no processo e depois você desaparece, né? Todos os objetos na criação são assim. Portanto, o Karma Yoga é enfatizado, né, com esse espírito de dar. Por que o Gita aponta sempre para esse espírito de doação, né, de contribuição, né, de dar realmente, né? Por que tanta lembrança a respeito disso, né? Porque o ser humano, né, movido por sua ignorância, né, cósmica, né, universal, ele é um esperto em tirar, receber, haver, né, extrair, né? Então, ninguém tem problema de receber, né? Mas ele esquece que você não pode receber sem doar, sem dar também, né? Porque o universo todo ele é cíclico, né? É cíclico. Tudo recebe e dá, né? Se sacrifica, o princípio do sacrifício é que as coisas se transformam, elas deixam de ser o que elas eram para ser algo outro e sem nenhum problema, né? Então o oceano evapora, né? Ele se torna vapor, o vapor se torna simplesmente nuvens, né? As nuvens desenvolvem partículas de água, as partículas se tornam chuvas, né? Elas vão se transformando, se modificando, se sacrificando em prol desse movimento cíclico, né? E depois, né, as chuvas acabam voltando para o mesmo oceano, né? Então, é um universo uno, um universo unificado, e esses processos dentro desse universo nos dão uma clara visão, indicação de que a vida é um ciclo de dar e receber, e não é somente receber, extrair, receber, dar e receber, né? Este é o foco do sacrifício, da doação, né? Muito falado no Karma Yoga, né? Ishvara nos deu a vida, né? O mundo nos deu o mundo, né? Se o mundo lhe der algo,
né? Ishvara criou o Criador, a criatura e a criação. A criação é o mundo. Se você recebe coisas do mundo, você está recebendo de Ishvara, porque Ishvara também é o mundo, né? Então, se você recebe sem observar a indevida importância de tudo aquilo que nos é dado, né? Dia após dia, momento após momento, né? Se a gente não tiver a devida gratidão pelo oxigênio que chega a nós a cada momento, né? Pelos pratos de comidas que nos mantêm vivos, né? Pelas energias dos pranas que sustentam o nosso corpo de momento a momento, se a gente não observar tudo isso que nos é concedido e não der importância, né? Ou se eu não houver, ou se eu não apresentar uma ação de doação em retorno também, né? Este ciclo estará interrompido, né? Incompleto, né? Então, eu recebo e eu recebo como, Ishvara não fez mais do que a sua obrigação, né? A gente recebe as coisas como se fossem, né, o meu direito, não é assim? Né? O Karma Yoga, ele foca mais no nosso dever do que do nosso direito, mas a gente vai recebendo tudo deste universo, tudo do Senhor, e a gente pensa que nada, esse é meu direito, eu nasci com esse direito, né? Não, você tem que observar, dar a devida importância a tudo aquilo nos são concedidos, né? E as nossas ações, elas têm que retribuir né, ao campo, né? Ação de doação, de compartilhar, de dar, de dividir, né? Então, assim nós mantemos o ciclo. Caso contrário, a gente interrompe este ciclo. Desta forma, uma vez que o ciclo não se completa, haverá uma violação, né? Uma fragmentação desta harmonia universal, essa harmonia cósmica, né? Então, os seres humanos são os únicos que podem interromper este ciclo cósmico, essa harmonia cósmica, né? Que é tudo, né? Recebe e contribui, né? Recebe e contribui, né? As árvores recebem, né? O CO2 e nos dá de volta o oxigênio, né? E assim tudo no universo, né? É um receber e transformar e doar, né? Sacrificar e doar. Se nós, os seres humanos, somos os únicos que recebemos com o ego, pensando que o mundo gira em torno de nós e que as coisas têm que ser exatamente segundo os meus quereres e não quereres, eu não me dou conta de que quando as coisas são de acordo com os meus quereres, né, eu devo ser extremamente grato, né? E as minhas ações, elas não são uma retribuição a esses recebimentos que eu nem mesmo dei importância, ou que eu não fui nem mesmo grato, né? Então, nós temos o poder, através desse intelecto tão facilmente dominado por avidya, essa ignorância, né, que ocorre na mente humana, né, essa falta de sensibilidade, né, e nós temos esse incrível potencial de crescer, né, e de obter, né, esse conhecimento a respeito da natureza de tudo e de todos, né, mas ainda assim nós temos este poder de violar e de quebrar e destruir essa harmonia cósmica universal, né? E isso causa uma estagnação no ponto de vista do indivíduo. Essa estagnação, veja bem, tudo no universo é energia, né? Como nós sabemos, são níveis de vibrações de energias, né? E essa energia, ela precisa fluir, né? Ela precisa fluir. Então, tudo que a gente consome, a gente está consumindo, é tudo energia, né? Tudo que chega a nós é energia. Mas se nós esquecemos, né, de que a energia tem que ser recebida e doada e devolvida no campo, né, o que ocorre? Uma estagnação energética. Nós começamos a
é como se fosse uma artéria, né, que vai criando um coágulo e vai se fechando, né, e aí vai estagnando, né, vai bloqueando este fluxo natural energético que compõe esta harmonia cósmica, né, de que tudo é em constante movimento cíclico, né. Então, nós vamos vivendo uma situação que vai causando essa estagnação. Onde é que eu estou? Essa estagnação, uma vez estabelecida, ela prejudica a nossa saúde física e mental, psicológica, né? Espiritual, saúde econômica, tudo, não importando qual seja o nível. Se nós não tivermos no fluxo, né? Tem essa expressão, e aí, como é que você está? Eu estou no fluxo, né? Então, o fluxo, muitas vezes, a gente pensa que eu estou no fluxo, eu estou surfando com a vida, né? E estou deixando a vida me levar, né? Não, o fluxo é um fluxo cíclico, né? É de receber e me doar, receber e dar, receber e dar, receber e dar. Se eu recebo, e não dou nada para o campo, né? Então, eu estou causando uma estagnação e a energia não está fluindo, não estou realmente no fluxo, né? O fluxo é o fluxo cíclico, né? De receber e contribuir, né? Haver e dar. Mesmo visto sob o simples ângulo da alimentação, podemos facilmente compreender este princípio, pois se apenas consumirmos os alimentos, só estaremos fazendo a ação de receber. Em outras palavras, nós estamos recebendo energia vital através dos alimentos, né? Então, eu sou aquela pessoa, eu preciso da energia, né, nutricional que vem nos alimentos para sustentar, né, e manter saudável o meu complexo corpo-mente. Mas aí, então tudo bem, então eu vou querer mais e mais alimentação, né? Porque eu quero mais e mais energia, né? Mas você sabe, se você for comendo, e se você não queimar aquela energia através das suas ações, e as ações precisam ser doações, né? Contribuições, né? Se você não faz isso, você também está criando um obstáculo, né? Você está criando uma estagnação, você está recebendo muita energia, né, nutricional dos alimentos, mas você está sentado no sofá, surfando na televisão e na internet o tempo todo, né? Então, essa estagnação energética, né, causará danos do ponto de vista físico, mental, emocional, psicológico e espiritual, né? Eu preciso de receber essa energia da vida, né, do ponto de vista da alimentação, deixar que ela, né, se manifeste em minhas ações, sejam elas físicas ou sejam elas puramente intelectuais, mas eu tenho que criar e dar e devolver alguma coisa para o campo, né? Então, se eu como, por exemplo, se nós temos um estilo de vida muito pouco ativo, né, digamos assim, né, a gente não precisa comer tanto, né? Mas se eu como, então é melhor que eu, né, queime um pouco dessa energia através das minhas ações, das minhas palavras, e que sejam palavras e ações em benefício do campo, criativas, né? Eu quero servir o campo, eu quero dar de volta essa energia para o mundo, né? Eu quero gastar positivamente essas energias, eu quero trabalhar, eu quero retribuir para o campo, né? Nós sabemos retribuir, mas muitas vezes a gente retribui para nós mesmos. Agora que eu comi, eu vou trabalhar para quem? Para mim. Não, Karma Yoga é aquele que, né, que pega a energia, né, e transforma em ação, e essa ação tem o objetivo de beneficiar o coletivo, né, os outros também. Esta falta de reciprocidade é o que irá violar este ciclo. Eu consumo muito, né, e eu dou pouco, né?
eu dou pouco. É o caso do estilo de vida americano, né? Os caras, eu morei lá 15 anos, eu não lembro os números, né? Mas o povo americano naquela época ele consumia, né, 30, 40% de toda a energia do planeta, né? E nesta fase decadente dos Estados Unidos, os Estados Unidos produzia nada praticamente, né? Ficava ali consumindo, 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 né? As plantas industriais foram transferidas para os países, né, de mão de obra mais econômica, e o americano, o que aconteceu com ele? Ele ficou estagnado no sofá, né, ficando gordo, gordo, gordo e obeso. Então, 70% das pessoas lá são overweight, né? São entre gordo e obesos, né? Porque estagnação total, né? Recebe e não dá nada de volta para o campo, né? Não retribui nada, né? Ele está violando o ciclo de receber e dar, né? E está criando muitos problemas para si próprio. Lá, de novo, ele fala sobre isso, uma pessoa no estado, na Índia, né? É muito curioso. Quando eu fui para a Índia nos anos 80, e os indianos naquela época eram muito magrinhos, e eles tinham a curiosidade com os estrangeiros, né? E uma das coisas que eles perguntavam sempre, né, principalmente aqueles mais pobres que não sabem falar inglês, né? Eles botam assim, né? Isso aqui significa comer. Eles perguntavam, né, com um pouco de dificuldade, quantas vezes por dia você come, né? Eles queriam saber, porque eles literalmente comiam só uma vez por dia só, né? E uma comidinha levezinha, né? Então eles eram curiosos tantas vezes, né? Ah, duas, três, tal. Aí eles ficavam muito invejosos, né? Então aqui o Swamiji diz, se você é uma pessoa que se alimenta, né, 3 vezes por dia, 4 vezes, aí ele falou, como os americanos, você se alimenta permanentemente, o tempo todo ao longo do dia, né? E você não faz nada, nem trabalha, então você está rompendo este ciclo natural e produzindo uma estagnação. E aí a sua saúde física vai para o beleléu. O que é, então, esta harmonia, se não saber utilizar o exercício físico proporcionalmente à comida consumida, né? Então, se você faz poucos exercícios, se você faz poucas atividades físicas, é melhor que você coma menos, né? Menos. Tem que ser proporcional. Ou seja, há que se gerar uma distribuição equilibrada. Em todos os níveis, isso deve ser compreendido, né? O receber e dar, né? E aqui o Swami fala sobre, do mesmo modo, até mesmo no nível intelectual, no nível de conhecimento, se estou recebendo conhecimento, proporcionalmente, eu preciso compartilhá-lo com os outros também, né? Eu lembro no início dos meus satsangs de Vedanta, né? Eu costumava brincar, quando eu cheguei no Brasil, em 2015, mais ou menos, eu dizia assim, ó, isso aqui, eu estou simplesmente compartilhando esses ensinamentos, porque é parte deste ciclo, né, de você receber e passar adiante, e eu dizia, ó, você recebe os ensinamentos, você tem que passar adiante, senão vira elefante, como diz o ditado, né? Passa adiante, senão vira elefante. Porque você recebe, tudo que a gente recebe, inclusive esses conhecimentos, devem ser compartilhados, né? Imagine aquela pessoa que se torna um gênio de tanto conhecimento e ainda assim não compartilha esse conhecimento com o mundo. Vocês podem imaginar, né, uma estagnação maior do que essa, né? Uma retenção maior do que essa, né? O cara é um gênio, né? Ele vai desenvolvendo muitos conhecimentos, mas ainda assim
ele retém os conhecimentos para si, né? Então, este é um outro nível de estagnação, né? Então, nós precisamos de dar, passar, compartilhar os ensinamentos com os outros também. E, deste modo, nós mantemos esta harmonia ao nível de conhecimento, né? Você recebe, você passa adiante. Esta é a tradição. Nossa Sampradaya, Paramparam, é aquela que vai de professor a discípulo, discípulo que se torna professor e passa para o estudante. Então, este Paramparam, tradição, né? É aquela tradição que não pode ser estagnada. E no caso dos Vedas e do Vedanta, é mais importante ainda, porque se por acaso esse conhecimento, né, de fato, esse conhecimento védico, vedântico, ele desaparece, não completamente, mas ele é suprimido de tal modo, nos períodos mais difíceis, né, da humanidade, né, esses assim ditos Kali Yugas, né, os Vedas quase que desaparecem, né? E quando eles quase desaparecem, né, o que ocorre com a civilização? Ela entra em total colapso, porque sem essas direções, essas diretrizes, né, esses ensinamentos védicos, né, o ser humano ele se torna um animal selvagem, né, e ele acaba se conduzindo, né, na direção da autodestruição, né? Então, esses conhecimentos, principalmente os védicos, precisam ser, né, compartilhados, passados adiante, né, de modo que a gente possa manter a nossa harmonia a nível individual, né? Eu recebo, eu dou, passo adiante, recebo e dou, contribuo, né? Não somente a meu nível pessoal, mas a nível universal. A humanidade recebe esse conhecimento, nós precisamos cuidar desse conhecimento e fazer de modo que esse conhecimento sobreviva, né? E possa ser transferidos para as gerações futuras, né? É uma responsabilidade muito grande proteger esta nossa tradição. Ô, professor, eu acho oportuno você comentar a respeito disso, que a pessoa também tem que estar qualificada para poder passar esse conhecimento adiante, não ficar fazendo proselitismo, né? Porque o próprio Swami Paramarthananda, ele fala que a gente não deve ficar forçando o ensinamento do Vedanta, querer compartilhar, não só se a gente não tiver qualificado para passar, mas também para não perturbar, tem que haver um interesse da outra pessoa, né? Naturalmente, então, este ciclo precisa ser mantido, né, em receber e compartilhar, né? Naturalmente, no caso desses ensinamentos, na verdade, qualquer tipo de ensinamento, né, você vai ter que encontrar as pessoas, né, que sejam realmente, né, tendenciosamente atraídos àquele campo de conhecimento. E o autoconhecimento é um campo de conhecimento, né, que poucas pessoas são interessadas, né? Então é por isso que os Vedas e os Vedantas, o Vedanta principalmente, não faz nenhuma propaganda, né? Não procura discípulos, não procura, mas ainda assim a preservação desse conhecimento, né? E a disposição a compartilhá-los sempre que alguém esteja interessado é importantíssimo para a gente poder, né, manter viva a nossa tradição, né, neste sentido. E o Swami Dayananda, ele ensinou para a gente um truque bom, né? Você faz 1 litro de café muito quente e aí convida seus um ou dois amigos, né? E enche a taça, aquela xícara enorme, né? E a pessoa não consegue beber porque está muito quente, aí você consegue uns 15 minutos para ensinar a Vedanta, compartilhar a Vedanta com eles, né? Você ouviu essa, Silvio? Você aí com seus amigos e colegas? Professor, essa eu não tinha ouvido, não, é novidade, hein? Obrigado. É uma brincadeira do nosso Swamiji, né? Dizendo assim, olha, se você tiver dificuldade de passar adiante esses ensinamentos, convida os seus amigos, né? Faz uma sopa muito quente, e aí um café quente, e aí a gente tem um tempinho para compartilhar esses ensinamentos. Naturalmente não passa de uma brincadeira,
né, a gente compartilha com aquelas pessoas naturalmente e genuinamente interessadas. Eu tive um Natal aqui muito interessante, onde na cidade aqui próxima, né, onde eu fui almoçar, eu e a Silvia, com uns amigos italianos, e eu nunca falei com eles sobre Vedanta, né? Conheço eles desde que eu cheguei aqui, há 2 anos, mais de 2 anos. Mas ali, já sabendo, aquela curiosidade, de repente aqui e ali eles vão ver o que é Vedanta, o que não é Vedanta, eles começaram a fazer perguntas. Nós ficamos 5 horas em torno da mesa, eu dando aula de Vedanta para eles, e os caras ficaram assim, ó, entendeu? Então, existe, né, um momento para tudo, né? Isso não significa que, né, semana que vem eles estarão nas nossas aulas no final de semana, não, mas pelo menos uma sementinha, né? E eles genuinamente me perguntaram e queriam ouvir, a atenção era total, né? Como o Swami diz, o Swami Paramartananda diz, né? As nossas palavras, elas perdem valor quando nós insistimos com as mesmas, né? Então, se a gente insiste com as nossas palavras, né? E aí ela vai perdendo valor, você está, né, insistentemente, tudo, né? Se você chegar numa safra, né, que tem muito trigo em todo canto do mundo, né? Aí ele vai perder o valor, o trigo, né? Então, as palavras do mesmo modo. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? E o Swami diz assim, se você tem tanta vontade de falar, você faz esse teste. Quando as pessoas estiverem em torno de você, você vai contar a história, aí você vê, se acontece alguma distração ou alguém bate na porta, você para de falar a sua história, porque as pessoas se levantaram ou se distraíram, aí você espera para ver se elas vão voltar para você e perguntar, ok, então, me diga aí, continua, né? Quase que invariavelmente, ninguém diz a você para continuar, entendeu? E a curiosidade nesse almoço de Natal é que as pessoas, de novo, tinham as interrupções e, de novo, ela dizia, ok, continua, que nem uma criancinha quando você está contando história, aí rola uma interrupção, né? E ela, de novo, então, agora continua, e aí, o que aconteceu? Né? Não é assim, Marcelo? Eu tenho feito esse teste não só com o Vedanta, mas qualquer assunto mesmo. Funciona mesmo, você vê se a pessoa está interessada ou não naquele tipo de assunto. Né? É bom. Assim, se estou recebendo amor, agora vamos falar de amor, hein? Se eu estou recebendo amor, deverá haver uma doação de amor proporcional aos outros também, né? A fim de que essa harmonia do Dharma, né, seja mantida. Digamos que haja, aí ele faz um exemplo muito prático aqui. Quando a gente vai, né, quando você vai no Rio eles têm umas saídas assim que a água fica muito estagnada, né? Mas ainda assim tem um fluxo, mas é um fluxo mais lento, né? Quando eu vou aqui nos rios, assim, eu sei, tem um lugar ali que tem uma corrente maior, melhor, as águas são puras, mas tem um cantinho aqui onde tem uma correntezinha, mas tem muito mais estagnação. Então, a água é menos pura, né? Então, se você vai num rio, né? Se o rio está fluindo, você percebe que é um lugar saudável para você tomar um banho, mas se for o lado do rio estagnado, né, ele não é tão saudável, né? Tudo no mundo deve fluir para estar saudável, para manter essa harmonia, né? Isso significa o quê? Que nunca nós deveríamos possuir nada. Aí o Swamiji aqui, porque ele é um sannyasi, ele fez um voto, né, de sannyas, de não possuir nada. Aí ele dá uma exagerada para o nosso lado e diz assim, o que isso significa? Né? Significa que tudo tem que ser passado adiante, significa que você não deve possuir nada. Né? Tudo que você recebe, você deve dividir com os outros, deve compartilhar com os outros.
e ele vai e diz, seja dinheiro, seja energia, seja conhecimento, ou seja amor ou qualquer outra coisa, jamais acumule as coisas, sempre compartilhe, dê de vida, né? Jamais comece a estagnar, e a gente vê isso, a doença, né? A doença da nossa civilização, a estagnação desta energia chamada dinheiro, né? Os milionários já não estão satisfeitos, eles querem ser bilionários, eles não têm nem tempo útil para desfrutar daquele dinheiro, mas eles vão estagnando a energia, estagnando e tornando toda uma civilização doente, né? Devido a essa estagnação. Então, você não deveria possuir praticamente nada. Você deve sempre receber e dar, fazer girar, né? Aquela coisa, né? Quando a economia vai em recessão, né? Aí o que os governantes querem fazer? Nossa, a gente tem que fazer um modo de estimular as pessoas a não ficarem segurando o dinheiro, né? Tem que dizer para eles, olha, confie, gasta, né? Porque se o dinheiro vai, ele volta. Se o dinheiro vai, ele volta, porque não existe nada pior do ponto de vista econômico do que a estagnação da velocidade de movimento do dinheiro de mão em mão, né? A problemática econômica maior é a velocidade ou a estagnação do movimento do dinheiro. Tudo tem que mover, né? E esses super ricos, eles não movem o dinheiro, eles querem, né, manter o dinheiro para eles. Eu deveria ser como a margem de um rio que recebe a água vai passando, né, pelo rio, e se receber o conhecimento, esse conhecimento, o dinheiro, ou o que vier, eu devo repassar para a próxima pessoa. E essa outra pessoa também deve repassar. Por sua vez, irá compartilhar com os outros. Este princípio de receber e doar destina-se a manter esta harmonia universal, esta harmonia cósmica, né? Assim, o princípio do Karma Yoga é doe, para manter esta harmonia universal. E isso tem que ser dito porque dar não é uma coisa natural, né? Agarrar, apegar, reter, né? É algo mais natural. Por quê? Porque o homem é movido por ignorância, o jiva é movido por ignorância, é natural dentro do âmbito da ignorância, né, que afeta a humanidade, os homens, né, os seres vivos neste planeta, pelo menos, né, em geral. Eu acho que em quase todos os âmbitos do universo, onde existe dualidade, existe essa tendência, né, de desenvolver gostos e desgostos pelas experiências e coisas, e aí a gente quer agarrar e manter aquilo que nos proporciona mais prazer, né? Então, não é natural, devido a esta ignorância sem início, né? Então, nós somos, ele diz aqui, ele dá um exemplo, que nós adoramos receber, mesmo que sejam coisas inúteis, né? É simplesmente porque é de graça, então, né, eu quero, né? Então, receber é um problema. Tem uns livros que estão sendo dados de graça, eles são escritos em língua russa, né? O tema que não me interessa, mas ainda assim, se é de graça, eu quero, né? Eu vou encontrar um para ele mais tarde, né? Mesmo que seja para embalar amendoim torrado. Esta é a ideia. Portanto, né, o dar é simples, o receber é simples, é natural, é emprenhado, né, impregnado na mente, no desejo humano. Mas doar, dar, né? E se a gente for observar todos os outros seres, ou os movimentos cíclicos, né, harmônicos do universo, né, de todos os princípios, de todos os elementos, né, tudo recebe e depois se sacrifica, se doa, se transforma, né?
observando a natureza, observando esse ciclo cósmico, né, harmônico, a gente não precisa nem dos Vedas, né? A gente vai compreender a importância de receber, né? E aqui o Swami ele apresenta uma, ele fez algumas colocações, né? Ele usa essas colocações em outros contextos. Ele diz assim: é uma voz corrente entre centenas de pessoas e você pode encontrar uma pessoa corajosa, né? Então, centenas de pessoas você encontra uma pessoa corajosa. Mas entre milhares dessas pessoas corajosas, de repente, você vai encontrar uma pessoa erudita, né? Ou entre 100 mil pessoas, ou entre milhares de pessoas, você encontra um bom comunicador, né? Ele tá fazendo comparações, né? Que muitas vezes ele faz isso fazendo um paralelo com os ensinamentos espirituais, né? Entre milhares de pessoas, né? Algumas pessoas vão ter uma tendência espiritual, aí entre milhares de pessoas com tendências espirituais, algumas delas vão se interessar pelo autoconhecimento, né? E depois, entre milhares daquelas poucas que estão pelo autoconhecimento, né? Algumas poucas delas vão permanecer focadas, né, na busca pelo Dharma e Moksha, né? E depois, entre poucas daquelas, né, vão realmente, né, obter, né, esse autoconhecimento. E depois, entre poucas daquelas, né, poucas delas serão capazes de compartilhar esses ensinamentos. E entre aquelas que compartilham esse ensinamento, que são tão raras e poucas, né, ainda assim, poucas delas são excelentes comunicadores, e entre eles são poucos aqueles que têm uma genuína, uma verdadeira capacidade ou tendência, ou espírito, ou atitude de doar de verdade, né? Então, ele colocou aqui a coisa mais rara em encontrar uma pessoa, né, que seja um verdadeiro doador, né? Uma pessoa que realmente vive a vida, né, com esse espírito de dar, de doar, de compartilhar, de dividir, né, de contribuir, né, de adicionar, né? Então, esse espírito do Karma Yoga, o aspecto, né? Então, esse aspecto é raríssimo, esta é a moral da história, é raríssimo, entendeu? Entre os Karma Yogas mesmo, né? Por quê? Porque o ego humano, né? Ele se apega, né? Ele se apega às coisas, se apega à energia, né? Então, no final das contas, ele gosta de receber, mas ele não tem muito essa tendência de doar. O indivíduo precisa passar por um processo de purificação e elevação, né, espiritual enorme, né, para se tornar realmente, né, divino, do ponto de vista de se alinhar com essa harmonia cósmica de receber e doar, e aí, quando você vê o indivíduo, ele tem muito mais prazer, um prazer espiritual, não sensorial, a receber, né? Receber todo mundo recebe, né? Quem é que não recebe, né? Mas doar, né? Em toda a criação, encontrar um verdadeiro doador que queira compartilhar o que tem com os outros pode ser encontrado ou não. Deste modo, o Karma Yoga, em resumo, é a arte de aprender a dar, a doar, a contribuir, né? A dividir, a compartilhar, né? Então, este é o resumo do Karma Yoga, porque, como nós vimos, receber nós estamos habituados, mas até mesmo nesse aspecto de recebimento, né, de recepção, é importante notar, né, que o Karma Yoga ele recebe, né, as situações, né,
as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, prazerosas ou dolorosas, do mesmo modo, que também é uma arte difícil, né, de encontrar. Encontrar um doador genuíno, né, que doa, né, com grande amor no coração, e, ao mesmo tempo, um Karma Yoga, aquele que recebe muita, né, com muita equanimidade, sempre com gratidão, recebe tudo, né, com aquele espírito de que, não, esse é um presente, né, este é o prasada do Senhor, não importa se há um karma, um parabara karma, né, agradável ou desagradável, né? Em última análise, somente se eu me treinar para ser um doador, né, e isso começa por dar coisas, isso requer muito conhecimento, né, e até mesmo autoconhecimentos. Só se eu me treinar para dar coisas através deste conhecimento espiritual, esta compreensão e até mesmo o autoconhecimento, eu poderei desistir do próprio ahamkara, do próprio ego. Então, aqui ele entra, ele fecha esse ciclo, né, deste processo de crescimento, evolução espiritual. Ele diz, a menos que eu treine e desenvolva a capacidade de ser um Karma Yogi, do ponto de vista de doar, dar, compartilhar, dividir, né? Então, eu preciso de doar aquilo que eu considero meu, dizendo, a menos que você desenvolva esta capacidade com base nesta compreensão, né? Você vai desenvolvendo, então você já vai abrindo mão desse sentimento de meu, né? E vai dividindo as coisas, né? Somente então você vai ser capaz de também desistir do ahamkara, né? Então, qual é a ignorância humana? A ignorância humana é a ideia do eu e do meu, né? Ou do meu e do eu. Aqui está sendo apresentado de modo reverso, né? Do meu e do eu e meu, né? Então, a menos que você comece por abrir mão, né, do meu, né, através da doação, divisão, compartilhamento, né, etc., você jamais vai ser capaz de abrir mão do ahamkara, que é o eu, o ego, né? Então, ele faz este fechamento aqui, né? Ele diz que, inicialmente, eu preciso aprender a desistir do mamakara. Mamakara é o meu, essa ideia do meu. Isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. É aquela coisa de posse própria, de interesse próprio, né? E eu faço isso através do dana, que é a doação, né? E mais tarde, somente mais tarde, através de uma vida guiada, né, por este exercício, né, este crescimento gradual do exercício do Karma Yoga, né, que é o abandono, a desistência, né, deste sentimento de posse das coisas, né? Então, somente então eu vou ser capaz de abrir mão através da doação. Eu vou chegar a abrir mão de quê? De doar o sentimento do ahamkara, do eu, né, o ego, né? O Karma Yoga é mamakara tyagaha, né? É a renúncia do meu, né? E o Yana Yoga é o ahamkara tyagaha, é a renúncia do ego, né? A renúncia do eu, né? Então, o ego individual, ele simplesmente se dissolve, né? Simplesmente no Lorde, no Criador, no Ishvara, e no outro nível, ele se resolve, Ishvara, ele se resolve em Brahman, né? No ser, né? Que não é aquele eu, né, autocentrado, egóico, né, de interesse próprio, e etc. Assim, Krishna ensina que existe, existe uma harmonia na criação, e somente esta vida harmoniosa é ensinada nos Vedas, e os Vedas foram ofertados pelo próprio Senhor Ishvara.
Ishvara é esta harmonia, né? É por isso que o universo é mantido, né, dentro desta harmonia. Assim, Ishvara nos dá esta vida e nos ensina esse espírito de sacrifício, de partilha, de doação. Para nós, parece ser um sacrifício devido a esta ignorância que nos impede, né, de doar, de seguir esse fluxo, né, de receber e dar, né? Então, parece um sacrifício, mas não é um sacrifício, porque o coração que dá, recebe aos montes, né? Recebe muito mais, porque não existe um valor, né? Não existe nada, um punha mais elevado do que aquele recebido por um santo, aquele que se doou completamente, né? Onde quer que o Sampradaya Védica esteja, este ensino védico está presente predominantemente. Brahma significa os Vedas, como nós vimos, por isso o ensinamento védico ele é omnipresente na sociedade védica. E esperamos que seja, em outras circunstâncias, em outros momentos, predominante, né? Permeando toda a sociedade humana, né? A civilização humana. Onde exista esta yajanaha, né? Este espírito do Karma Yoga, né? Esse espírito, né, de receber e dar e mantendo esse ciclo, né, cósmico, né, harmônico, né? Onde quer que haja esse espírito de sacrifício, de doação, onde quer que haja esta partilha, onde quer que haja dana, né, que é a doação, o ensinamento védico está presente. Isso podemos ter certeza. O verso 16, neste mundo, aquele que não segue este ciclo cósmico, que é iniciado desta maneira, né? Aquele que é movido por ignorância, aqui ele diz que é iniciado pelo Senhor desta maneira, né? Neste mundo, aquele que não segue o ciclo cósmico que é iniciado pelo Senhor, ok, agora eu entendi melhor a frase. Este mundo, aquele que não segue essa harmonia cósmica, esse ciclo cósmico que foi, né, ordenado, ou construído, ou projetado, ou sustentado pelo Senhor desta maneira, aquele que não se adequa, não se harmoniza com a harmonia do Senhor, né, que segue esse ciclo natural, né, é uma pessoa pecaminosa e movido pelos prazeres sensoriais, né? É pecaminosa e sensual. Tal pessoa vive é uma vida desperdiçada, segundo o Lord Krishna nesta passagem, né? É um verso bacana esse, né? Que horas são? Assim, Krishna apontou que o Karma Yoga é orientado para a doação, para a importância de dar e não de receber, mas o foco é em dar, porque, como nós já vimos, o coração que dá, recebe, né? E recebe o que existe de mais elevado na experiência humana, que é o quê? A purificação e a elevação espiritual. Considerando que o karma seja orientado para o receber, esta diferença de postura realça as intenções superiores do Karma Yoga em relação aos samsaris, karmis, né? Considerando o Karma Yoga seja orientado, o karma, a karma literalmente é uma ação, considerando que, de modo geral, as ações são sempre visando o objetivo, que é o meu objeto de desejo, eu não faço nada que não seja para obter o resultado, receber o resultado segundo os meus desejos, né? Considerando que o karma seja sempre orientado para aquilo que eu vou receber, eu estou colocando a minha ação, mas porque eu quero receber, considerando que o karma seja orientado para o receber, esta diferença de postura
realça as intenções infinitamente superiores do Karma Yoga em relação ao karma. Ela é oposta, simplesmente, né? O Karma Yoga, né, em seu estágio mais avançado, ele é orientado a dar, e o karmi, ou samsari, é orientado a receber, né? E a gente para por aqui, e nós nos encontramos no sábado para, né, curtirmos, degustarmos, né, neste verso 16. Alguém tem alguma reclamação? Alguma questão? Alguma observação? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, my dear friends, meus queridos amigos e alunos. Obrigado, Alexandre. Até sábado. Gratidão, professor. O Lorde esperando, o Lorde permitindo. Obrigado, queridos. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.
Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente. E não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.